entrevistar o diretor de teatro Fred Trota, que é também dono da companhia de teatro Faz Assim Produções, junto com a Carla Guimarães, que inclusive foi o meu diretor de teatro, que eu já participei dessa companhia de teatro como atriz quando eu tinha de 10 a 12 anos, mais ou menos. Oi, Joana, olha, um beijo e uma honra estar podendo ajudar aí nessa sua caminhada e vamos lá. Bem, meu nome é Fred Trota, eu sou ator e diretor. Como ator eu tenho 31 anos de carreira, tenho 41 anos de idade, 31 de carreira como ator. E como diretor, eu calculei, eu tenho 15 anos de carreira, 15 anos de carreira mais ou menos. Nasci no Rio de Janeiro, fiz a CAL, Casa de Arte de Laranjeiras, né? Comecei bem cedo a carreira, interrompi, fiz faculdade de marketing, né? Comecei criança, interrompi minha carreira, nunca tive o apoio dos meus pais nem nada, e quando eu comecei a fazer muitos trabalhos criança, né? Eu precisava desse apoio para poder levar em frente, senão é impossível. E interrompi, fiz faculdade de marketing e só depois dos meus 20 anos que eu resolvi que é isso que eu quero. Aí eu fui procurar a CAL, fui estudar e comecei a trabalhar numa companhia de teatro, e nessa companhia de teatro eu fui crescendo e acumulando funções e foi aí que eu me tornei diretor. Mas eu acho que o principal vem mesmo da minha criatividade de ator, foi por isso que eu me tornei diretor. Você considera que tem algum método? Você usa algum sistema para a direção de atores? Sim. Usamos na questão da dramaturgia, né, da construção de personagem, criação, todo esse trabalho no ator, a gente usa o método de Stanislavski mesmo, aquela verdade cênica, memória emotiva e todos esses princípios, né? Então a gente vai por essa linha sempre. Como você seleciona o elenco? Bem, o elenco é selecionado sempre por audição a cada nova montagem ou necessidade mesmo dos trabalhos, substituições, etc. Então a gente geralmente anuncia a audição, pede recomendações no meio, né? Geralmente são personagens já específicos, né? Para concluir aquela montagem. Então a gente faz uma seleção com audições já voltadas para o trabalho, bem diretas. Quanto tempo você costuma ensaiar o elenco? Olha, eu até costumo dizer que a gente tem uma velocidade de TV, né? A gente faz teatro, nós somos uma companhia de teatro, mas a gente tem uma velocidade de TV. É tudo muito rápido. Primeiro pelo volume de trabalho e a quantidade de espetáculos, a rotatividade de produções que a gente faz é muito grande. E muitas coisas são assim com pouco tempo para se levantar o espetáculo, então a gente tem em teoria a gente tem menos ensaio do que gostaríamos, né? Por uma falta também de patrocínio, né? Porque isso gera um custo que acaba a gente tendo que enxugar, então a gente intensifica os ensaios, a gente passa métodos do ator levar trabalho para casa, enfim, para otimizar isso, e acaba sendo um tempo menor, né, mais corrido. Então os ensaios, eles em 2 semanas de ensaio, 1 mês no máximo, é o que a gente leva ensaiando no espetáculo. Então, como você vê o improviso, desde os cacos até as cenas completas sem roteiro? Olha, eu antes de ser diretor, eu sou ator, né? E foi justamente a minha criatividade de ator e escritor, porque eu escrevo também, que me tornou um diretor de teatro, com uma visão ampla do todo, né? Então, como eu, antes de diretor, eu sou ator,
e isso vem da minha criatividade, eu exploro isso nos atores, né? E eu acho que mesmo uma obra aberta ou fechada, aquele personagem, muitas vezes, o ator descobre coisas que o diretor ou mesmo o autor jamais imaginou, né? Então a gente, eu às vezes dou o caco pro ator, fala isso e tal, ou às vezes eu tenho essa liberdade nos ensaios, obviamente, né? E sim, eu gosto dessa troca, dessa explosão criativa, até porque o teatro ele é aquele momento, cada peça é única, né? Então se cair um refletor no meio da peça, como já aconteceu, não tem como não dar um caco, né? Quando a plateia interagir, não tem como a gente dar um caco. Agora caco, agora não pode descontextualizar, né? E ser uma coisa que venha a somar na plateia, porque a plateia gosta de uma cena errada, de um crédito, de um bastidor, né? Então isso cria uma intimidade com o público legal, né? Então se tiver contextualizado nesse sentido, eu acho super válido os cacos. Você já utilizou preparadores de elenco? Já utilizei, o que é maravilhoso, porque é uma folga, a gente consegue, né, eu faço a direção geral dos espetáculos, então eu tenho que pensar a luz, o som, a trilha, o elenco, eu também produzo, né, muitas vezes, então muitas vezes eu estou participando da produção ali também, então a partir do momento que eu tenho alguém para trabalhar o elenco, essa preparação, essa lapidação, né, para o ator entender mais rápido o conceito que a gente quer passar, a orientação que a gente quer passar, então isso é maravilhoso. Quando eu posso, inclusive minha experiência de direção em dupla, né, porque foram poucas, mas foi muito boa nesse sentido, porque o meu parceiro de direção ele foi justamente na composição de elenco e preparação do último espetáculo, uma comédia que a gente montou, e foi uma folga para mim, né, como autor e diretor da peça. Eu pude ajudou no trabalho, no final das contas. Como é trabalhar com atores e não atores? O ator, ele não precisa ser da profissão ter a profissão de ator. Quantos atores nós temos aí que são médicos, que são advogados, que são corretores de imóveis, porque não conseguiram focar, conduzir uma carreira artística, né? Não que necessariamente essa pessoa seja frustrada, não, ela pode ser feliz, corretora de imóveis e tal, mas aquele ator interior dentro dela ainda existe ali em algum lugar. Só que a vida levou ele para outro caminho. Assim como na teledramaturgia, no teatro, enfim, temos pessoas que estão ali trabalhando com a gente que não são atores, mas estão ali ou por querer um glamour, ou por uma oportunidade, ou estão vendo se é a praia deles ou não, e de repente muitas vezes não é. Então, independente se a gente está trabalhando, ou pessoas que nem sabem que são atores e estão pisando ali no palco pela primeira vez, e a gente olha e fala, é ator. Então, o ser ator, ele é uma condição, muitas vezes, da pessoa que pode ser buscada, pode ser uma pessoa que não é ator, pode se tornar estudando, mas no quesito do trabalho, se a pessoa está ali, sendo ator ou não, tendo esse feeling interior dela ou não, a relação é profissional. Então a cobrança é a mesma, a descoberta é a mesma, porque às vezes tem um ator maravilhoso que a gente demora a descobrir o personagem, ou não consegue adequar. Então a capacidade de fazer ali, se ela está ali é porque ela é capaz. Então a cobrança é a mesma, sendo ator ou não. Aí acabou o contrato, ela segue a vida dela. Eu posso até dar uma dica, falar, olha, não é sua praia, tenta outra coisa, mas enfim. Então a relação de trabalho e a cobrança é a mesma, sendo atores ou não atores. Qual a sua preferência de ator? Tipos específicos, arquétipos? Não, a preferência nunca é nesse sentido, né? Eu acho que eu posso responder como autor.
como autor, né? Porque como diretor a gente está com aquela obra e muitas vezes a gente tem que respeitar aquela obra, né? Então a gente pode pensar ou respeitar aquele conceito que a gente quer, então isso é muito relativo, né? Depende do que eu vou montar, então é muito biotipo, então e existe muitas coisas que a gente tem alguns paradigmas que a gente se prende e que às vezes a gente tá até numa época em que a gente está se libertando disso, creio eu. Então, eu acho que todo artista atual, de hoje em dia, ele tem que ter essa desconstrução, porque a gente está vivendo essa desconstrução de arquétipos e tudo mais. Eu acho que a gente está passando por essa transformação, que bom. E isso vai trazer uma pluralidade para as obras, né? Para a imaginação dos autores e dos diretores. Então, se a gente tem que respeitar uma orientação daquele autor para aquele determinado personagem, aí a gente busca algum tipo específico, né? Mas do contrário, não existe regra. Não existe regra, eu acho que cada vez menos. Acho que cada vez menos isso é quebrado e eu acho isso um avanço. Como você trabalha a dramaturgia com os atores? Eu trabalho com o método Stanislavski de verdade cênica, daquela verdade absoluta, por mais lúdico que seja, a gente tem que acreditar, né? Comédia, quando você vai fazer comédia, inclusive, acho que eu trabalho a verdade. Eu acho que o tempo na comédia, que todo mundo fala, é uma segunda coisa mais importante. O mais importante da comédia não é o tempo, é a verdade. Se a pessoa está acreditando naquela situação, aquilo vai vir organicamente, o timing que chamam da comédia. Então eu acho que o princípio é a verdade, a entrega. E acho que, se a pergunta for no sentido artístico, acho que é assim que eu trabalho com os atores. Mesmo que seja alguma coisa que fuja do naturalista, né? Por exemplo, acho que até uma comédia dell'arte, um clown, alguma coisa, aquela verdade no olhar é a mesma. Seja uma coisa caricata, seja uma coisa natural. Como você se relaciona com toda a equipe de trabalho? Olha, particularmente, né, porque eu tenho uma produtora que é onde eu tenho a minha maior, eu dedico a maior parte da minha vida, do meu tempo de trabalho, né? Mas obviamente que eu trabalho e lido várias vezes, principalmente como ator, com outras produções também. Então, mas aí eu vou falar particularmente do trabalho que eu estou dirigindo, que eu estou coordenando. Eu tento manter uma energia muito boa. Assim, é engraçado que nós somos uma companhia de teatro que somos queridos em todos os teatros. É impressionante. E isso se reflete porque quando eu passo no teatro para assinar um contrato ou para ver um palco com a luz, perguntam, e o fulano, esse clã? Então, isso é muito, muito bacana, dos técnicos gostarem, ou quando acaba uma temporada tem que ir embora, não acredito que vocês vão. Então isso é em todo o teatro, todo do Brasil. Então isso acontece direto. Então eu acho que não foi uma coisa pensada, eu acho que foi uma coisa natural, que isso vem muito, eu acho, do pessoal meu e da Carla, que é minha sócia. Eu acho que isso naturalmente passa, e é por isso que a gente é bem quisto e bem querido e bem acolhido, né? E é uma coisa que nós estamos aí com a produtora já há 12 anos. 12 anos? 12 anos. 12 para 13 anos. Então, é uma estrada. É uma estrada. E nessa estrada, a gente fez uma família. E uma família no sentido de pessoas que entraram na nossa vida e continuaram e estão ali ainda, porque fica um vínculo, né? Isso é muito bacana. E se pensar, eu acho que eu nunca fiz uma conta, mas por alto eu acho que já passaram, sei lá, mais de 500 artistas pela nossa mão. Artistas circenses, músicos,
fazer uma conta, acho que por baixo, né? Eu nunca parei para pensar. Mas, e o público também, a gente tem isso com o público, né? Porque com as redes sociais aconteceu o boom das redes sociais, o público ficou muito próximo da gente, né? Então, eu acho que essa é a principal característica nossa em termos de ambiente de trabalho, é manter, né, o que eu chamo essa vibe, né, e sempre trabalhar com alegria, e eu acho que é isso que contagiou e fez a gente ter essa relação com as equipes técnicas, com o público. Eu acho que é mostrando que pra gente que deu certo, que o caminho é esse, estamos no caminho certo. Já se arriscou em dirigir um filme? Se não, tem vontade? Tenho muita. Cinema é minha maior paixão. Eu estreiei como ator no cinema, né? Então sempre me fascinou. A minha maior inspiração sempre foi, acho que eu quis me tornar artista por causa do cinema. Já fiz muitos curtas, né? Então aquele universo é realmente fantástico. Você se vê na tela, assim, naquela telona do cinema, foi assim, uma das experiências mais incríveis assim, para mim. Então eu sou apaixonado pelo cinema, me considero um artista de teatro, me considero um profissional do teatro, uma pessoa do teatro, mas que quero chegar no cinema. Tenho essa ambição. O teatro me proporciona uma renda, uma estabilidade, né? Porque se o teatro já é difícil, o cinema é mais ainda. Mas é isso. Apesar da dificuldade que a gente sabe que a gente vai chegar lá. Como foi trabalhar comigo? Tipo, o que você pensava ou pensou quando eu entrei? Durante o processo? Por que eu passei no seu teste para entrar? Joana, você passou no teste para entrar porque você... Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Uma vai ser essa daqui e a segunda vai ser só sobre a Companhia de Artes Faz Assim Produções, que eu vou falar sobre as minhas experiências. Fique esperando pela continuação desse vídeo, porque eu fiz muitas perguntas, então ia ficar muito longo para ser um vídeo só.